Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão tirada de provas anteriores e resolvemos passo a passo aqui na lousa. Nesse processo, eu resgato os aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discuto caminhos diferentes de resolução, dicas, macetes, ou seja, estudamos o conteúdo teórico ao mesmo tempo que treinamos a aplicação daquele conteúdo numa questão de prova. E a cada vídeo eu deixo também para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, para que vocês possam praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje vamos trabalhar no canal com o tema de porcentagem. Porcentagem é extremamente básico e importante para qualquer prova, em qualquer nível que você vá fazer. Seja por questões diretas pedindo porcentagem, seja porque o tema de porcentagem, o conceito de porcentagem, está na base de vários outros temas da matemática e do raciocínio lógico. Então é sempre bom treinar, sempre bom entender este conceito, dominar esse conceito. Nós vamos aproveitar hoje e vamos extrapolar um pouquinho. Vamos também discutir um pouco sobre lucro, preço de venda, preço de custo, margem de lucro, né, taxa percentual de lucro, que também são assuntos muito importantes. Como sempre, quando eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Considerando-se que certo produto foi comprado por R$ 150 e será revendido de modo que a taxa de lucro sobre o preço de venda seja 40%. Qual deve ser o valor de venda desse produto para que se obtenha a taxa de lucro pretendida? E ele dá as opções abaixo. Ok, pessoal, então vamos lá. A questão diz que um produto foi comprado por R$ 150 e será revendido de modo que a taxa de lucro... Opa, então vamos parar um pouquinho aqui, vamos aproveitar e resgatar este conceito de lucro. É um conceito básico, né, que todos nós temos intuitivamente, não precisa nem ser comerciante para entender um pouco esse conceito. Vamos só sistematizar isso um pouco. Ora, quando eu falo em lucro, eu estou falando na diferença de um preço de venda menos um preço de custo. Eu comprei um produto por R$ 100, vendi ele por R$ 150, então o lucro foi o que eu ganhei na venda, o preço de venda menos o preço de custo. Claro que não é o caso da questão, mas muitas vezes nessa transação comercial eu posso ter um prejuízo. Eu comprei um produto a 100, não consegui vender ele, só consegui vender ele a 80. Aí, neste caso, em vez de lucro, eu tive um prejuízo, quando o preço de custo for maior que o preço de venda, ok? A gente também pode entender, montar essa equação que o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro que eu vou colocar em cima. Ok? Isso aqui é intuitivo, nós sabemos, mas vamos só sistematizar para ajudar a trabalhar questões desse tipo. Tudo bem? Então diz que o preço de custo desse produto foi R$ 150. Ok? Um produto que teve um preço de custo de 150. Ele será revendido, preço de venda, de modo que a taxa de lucro, bom, lucro eu já entendi. O que é taxa de lucro? Taxa de lucro é a porcentagem desse lucro. É, em termos percentuais, quanto que este lucro significa. O conceito de porcentagem é básico. Significa uma proporção, significa uma comparação. Quando eu imagino
uma taxa, um índice de 40%, eu estou fazendo uma proporção, eu estou fazendo uma comparação. Se eu tivesse um conjunto com 100 elementos e eu pegasse deste conjunto 40, então eu estou comparando 40 em 100, 40 sobre 100, que significaria 0,4. 40% é uma comparação de 40 sobre 100. Então vamos imaginar que eu tenho uma sala de aula com 200 alunos. Então 80 desses alunos passaram de ano direto. Qual a porcentagem dos alunos que passou de ano direto? Bom, então eu tenho 80 alunos, que é esta parte, sobre o total de alunos, 200. Ó, é uma comparação. Se eu simplificar aqui por 2, ó, dá 40 por 100, que é igual a 40%. Então, 80 de 200 representa 40%. Então, quando eu falo em porcentagem, eu estou comparando. E aí, vamos voltar um pouco para a questão, e a questão fala assim: a taxa de lucro sobre o preço de venda seja 40%. Exatamente o que isso significa? Significa que o meu lucro foi 40% do meu preço de venda. Então, é somente isso. A taxa percentual é uma comparação do meu lucro, neste caso aqui, com o preço de venda, que eu ainda não sei na questão o que é, mas eu estou discutindo um pouco a compreensão desses conceitos. Normalmente, o mais comum é a gente calcular a margem de lucro, a taxa de lucro, sobre o preço de custo. Ok? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tivesse vendido esse produto por R$200, certo? Comprei por 150, vendi por 200, 200 menos 150, 50. Então o meu lucro foi R$50. Não é a questão, estamos entendendo um pouco esse conceito. Se eu tive um lucro de R$50, qual a margem, qual a taxa de lucro nessa transação, considerando o preço de custo? Ora, aquilo que a gente acabou de fazer. Eu vou dividir 50 sobre 150, que vai ser igual a 1/3, que vai ser igual a 0,33, que vai ser igual a 33,33%. Ok? Então, apenas um exercício, não é essa questão. Se eu tivesse vendido esse produto por R$200, com o lucro que eu teria de R$50, seria a margem de lucro comparando com o preço de custo, 150, seria 1/3, seria 33%. Em geral, na maioria das vezes, nós calculamos a margem de lucro, calculamos essa taxa de lucro sobre o preço de custo. Mas eu posso também calcular sobre o preço de venda, né? Não é tão comum, mas eu posso também calcular. E aí eu faria a mesma coisa sobre o preço de venda. Imaginando esse mesmo exemplo, que o meu lucro de R$50, qual teria sido a taxa de lucro considerando o preço de venda? Eu dividi aqui, ó, pelo preço de custo. Se eu tivesse feito pelo preço de venda, eu faria 50 por 200, né? No meu exemplo aqui, eu comprei por 150 e vendi por 200. Então seria o quê? 1/4, que é igual a 0,25, que é igual a 25%. Ok? Agora presta bastante atenção no que eu vou falar. Quando a questão pede para você apenas a margem, a taxa percentual de lucro, você vai calcular a taxa de lucro comparando o lucro com o preço de custo. Quando for um preço diferente, a questão vai dizer para você, como essa questão agora. Ela quer que a taxa de lucro sobre o preço de venda seja 40%. Então ela diz, taxa de lucro sobre o preço de venda. Se ela não fizesse essa observação, a gente calcularia sobre o preço de custo. Tudo bem até aí?
Entendeu? A ideia é entender esses conceitos. Agora vamos resolver a questão. Nesse caso, a questão pede a margem, a taxa, né, de lucro sobre o preço de venda. Só que nós não temos o preço de venda. Então a gente vai ter que descobrir, vamos ter que montar uma equaçãozinha. Nós temos uma incógnita aqui. Nós vamos fazer esse exercício de dois caminhos diferentes, trabalhando um pouco com fração, trabalhando um pouco com decimal, que a ideia hoje é exatamente exercitar, treinar um pouco esses conceitos. Vamos atribuir aqui a incógnita como lucro. Vamos dizer que o nosso lucro foi X, ok? Eu tive um lucro de X. Este lucro, porque ele diz que a taxa de lucro sobre o preço de venda, então é a divisão do lucro sobre o preço de venda, né? A taxa de lucro sobre o preço de venda foi de 40%. Esse lucro representou 40% do preço de venda, ok? Tudo bem. E qual foi o meu preço de venda? Bom, meu preço de venda é igual ao preço de custo mais lucro. Preço de custo mais lucro. Meu preço de venda, 150 mais X. Bom, a questão diz que a taxa de lucro foi 40% sobre o preço de venda. Então eu tenho uma equação. Ora, o meu lucro, X, é igual a 40% do preço de venda. Preço de venda vezes, neste caso aqui, vezes 40%. Vamos trabalhar com fração. Aqui, ó. 40%, claro que eu vou dividir, vou simplificar essa fração, posso dividir por 20, ó, vai dar 2/5. Então 40% é igual a 2/5, ok? Vamos lá, vamos escrever aqui de novo, x é igual a 150 mais x, tudo isso aqui multiplicado por 2/5. Ó, aqui é como se tivesse 1, né, como se fosse uma fração, multiplicação de fração, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. X é igual, ó, multiplicando aqui, ó, fazendo chuveirinho, ó, 150 vezes 2, 300, 2 vezes x, 2x, sobre 5 vezes 1, 5. Aqui, ó, o que eu posso fazer? Multiplico em cruz. 5x é igual a 300 mais 2x. Ok? 2x passa para lá, sinal negativo, 5x menos 2x, 3x é igual a 300. Isto significa que x passa o 3 para lá dividindo, 300 sobre 3, 100. Então, isto significa que o meu lucro foi R$100. Só que a questão não perguntou qual foi o meu lucro. Ela quer saber qual deve ser o preço de venda para que eu tenha esta margem. Então, meu preço de venda é igual a 150 mais x, que é 100. Então, o preço de venda é R$250. Ok até aí? Antes da gente ir lá para o gabarito, vamos exercitar mais um pouco. Vamos fazer de novo de outra maneira. Nesse caso aqui, ó, eu atribuí a incógnita x ao lucro. Eu disse que o lucro é igual a x. Mas a questão perguntou sobre o preço de venda. Então eu também poderia ter feito outro caminho, atribuindo à incógnita o preço de venda. Então, ó, preço de custo que ele deu, de R$150, preço de venda eu não sei, vou chamar de x, e o meu lucro? O meu lucro é x menos 150, preço de venda menos preço de custo, x menos 150. Da mesma maneira, a questão informa que essa taxa de lucro foi 40% do preço de venda. Então, o meu lucro foi 40% de x nesse caso. Então, vamos fazer dessa outra maneira. Meu lucro, x menos 150, é igual a 40% do preço de venda. Ó,
40% de x. 40% de x é igual a x vezes 40%. 40 sobre 100 também não é igual a 0,4? Então, vamos trabalhar com decimal aqui, vezes 0,4. Tudo bem? Cheguei numa outra equação, vou resolver. Ó. Aqui é como se fosse um x. 0,4x, vou até escrever de novo. Aqui, ó, essa multiplicação vai dar 0,4x. Então, ó, 1 aqui, esse 0,4 passa para cá com sinal negativo, 1 menos 0,4, 0,6x é igual. O 150 vai passar para lá, troca de sinal, 150. Isso implica que x é igual a 150 dividido por 0,6. Nossa, mas tem um decimal aqui. Tudo bem, não vamos tirar esse decimal então. Ó. Se eu multiplico numerador e denominador por 10, né, como se eu multiplicasse por 10 sobre 10, 10 sobre 10 é 1, né? Elemento neutro na multiplicação. Então eu multiplico os 2 por 10. 1.500 sobre, multiplicando por 10, desloco a vírgula uma casa para a direita, 1.500 dividido por 6. 1.500 dividido por 6 é 250. Esse x aqui, na verdade, já é o preço de venda. Então, o preço de venda foi R$250. Alternativa C. Ok, pessoal. Questão fácil, mas a gente aproveitou para treinar esse raciocínio matemático. Começamos pelo raciocínio de porcentagem. Porcentagem é uma comparação, é uma proporção entre dois valores, tendo como base o 100. Né? Significa sempre que eu estou comparando alguma coisa usando como base dessa comparação, desse todo, o 100. É mais fácil para a gente, cria uma imagem mental mais fácil para a gente. Aí nós resgatamos os conceitos de lucro, que é igual ao preço de venda menos o preço de custo, né? Isso é fácil, só sistematizamos isso. Neste caso, a questão pede a taxa, a margem de lucro sobre o preço de venda, que não é muito usual. O mais usual é a gente calcular a margem de lucro, a taxa de lucro, sobre o preço de custo. Nesse caso, precisamos montar uma equaçãozinha para facilitar. Trabalhamos tanto com a fração, 40%, 40 sobre 100, como trabalhamos também para treinar com o decimal 0,4. Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal. Então agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, também de questões de provas anteriores, com gabarito, em PDF, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios que acompanha. Então, quiserem estudar um pouco mais esse assunto ou um outro assunto, vá no nosso canal, menu playlists. Cada playlist é de um assunto diferente. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, alguma passagem não ficou clara, querem tirar alguma dúvida, escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, escrevam aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem, na medida do possível, vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora então de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí nesse vídeo, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook.
Na página do Facebook, além de algumas notícias, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago!